abrir a sua Bíblia. No livro de Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 11. E vamos ler os versículos 23 a 29, 23 a 29 do capítulo 11 da carta aos Hebreus. Glória a Deus. Se o meu amado irmão puder me ajudar, pudesse abrir aqui o meu monitor de retorno para mim. Aqui. Clica aí no grupo e clica no link. Isso. Glória a Deus. Hoje bem atípico, amados, nosso culto. Tivemos problema no link do YouTube, mas estamos transmitindo pelo Facebook. Capítulo 11. Carta aos Hebreus, versículo 23. A palavra diz o seguinte: pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses. Porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse os primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como pó, terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Amém. Diga amém. Nós estamos nesse texto submetidos à ministração do Espírito Santo, para que nos ensine a respeito das vontades de Deus e das lições que podemos tirar aqui. Eu quero compartilhar com vocês o tema dessa noite, um tema que sugere trabalhar aspectos da fé. O tema, segredos da fé. E nós iremos, nesses textos, compreender alguns detalhes que, se não observarmos com atenção, passam despercebidos. E há nesse texto segredos que precisam ser explicados, revelados para nós.
a respeito da fé. E a fé, na verdade, é o capital da igreja, é o combustível da nossa esperança. A fé é quando a gente passa a crer, passando por cima das limitações e das dificuldades. A fé é exatamente quando a gente espera algo prometido por Deus e que a gente não está vendo, nem as possibilidades. Uma vaga possibilidade, mas é exatamente a confiança no que não estamos vendo. A fé também ela é uma força de Deus, um atributo dele em nós, capaz de suportar todas as circunstâncias, todos os desafios, os vendavais à nossa volta. E eu quero nesse texto de Hebreus, falando a respeito do que esse herói da fé, Moisés, essa parte tratando da pessoa dele, vai ensinar por ele, pelas suas vivências, segredos da fé. Depois do dia de Pentecostes, a igreja, naquele momento, recebeu um plus de entendimento, recebeu uma capacitação de Deus pelo poder derramado com o Espírito Santo sobre sua igreja, com uma capacidade agora de ver além do visível, de ter a esperança nas coisas que não se vê, mas que se crê. O Pentecoste mudou completamente o entusiasmo da igreja no passado, na igreja primitiva. Essa motivação, ela mudou a forma de ver um governo terreno e visível diante da pregação de um evangelho onde Cristo habitaria nos corações das pessoas pela fé. Então você nessa noite começa recebendo a palavra de que você é a habitação de Cristo. O Espírito Santo que transita livremente dentro de você. E diante dessa mudança, a partir do Pentecostes, esses discípulos de Jesus, eles nunca perderam de vista a esperança. Ela se tornou, ao longo das suas vidas, espiritualizada, internalizada, interiorizada. E certamente ela mais poderosa e eficaz, transformando as ações de nossa vida, direcionando aquilo que devemos escolher com precisão. O Pentecostes, na igreja primitiva, substituiu a visão materialista por um conceito espiritual enérgico e eficaz, onde eles viveriam agora de uma forma em que a sua arena de luta não era mais somente a arena das faltas materiais, mas em si das questões morais e espirituais. Não mais a questão política, não mais a prioridade da questão material, onde Satanás e o pecado foram identificados como verdadeiros inimigos, e a santidade e o céu passaria a ser o objeto do hoje e do agora. Eram os verdadeiros objetivos que o poder do dinheiro e da espada não eram capazes, e nem o poder da retórica, do discurso, eram capazes de vencer a palavra e o sangue de Jesus e o Espírito Santo. Então eu quero trazer para os dias atuais, olhando para
esse primeiro momento, a fé implantada na igreja com uma perspectiva renovada, ampliada, enérgica e eficaz a partir do Pentecostes. Olhando para os dias atuais, a fé, ela de fato está sendo apreciada, estudada, guardada, ela está sendo meditada. Você tem perguntado como está a temperatura da sua fé? Quais são essas necessidades? Porque esses queridos irmãos da igreja lá atrás compreenderam que a fé era exatamente a prioridade de momento. Porque eles, na ansiedade de esperar um soberano, um Cristo e um rei que viesse transformar a nação, libertando ela dos seus opressores, eles esperavam um Cristo nascido em palácios. Mas ele nasceu exatamente num comedouro de animal. Ele não estava em volta dos tecidos reais, mas ele estava em volta de uma colcha simples. Ele estava num lugar, numa gruta, numa caverna. Esse soberano que carregaria os títulos de general e uma preparação para o combate, onde a espada era a sua capacidade de vencer os inimigos. E na verdade, ele se entregou para a morte pacificamente, contradizendo as esperanças materialistas do seu tempo. Nós temos que pensar a respeito da nossa fé, como está a situação da nossa fé, se de fato ela está sendo bem compreendida por nós, porque o imediatismo é o oposto da esperança. Estamos vivendo uma fé com um sentimento imediatista, uma esperança da qual tem que ser o hoje e o agora. Nós não estamos substituindo uma fé que nos dias atuais ela nos preenche para compreender dois princípios fundamentais colocados aqui. Primeiramente, a salvação e a santidade. Essa igreja compreendeu que agora os embates não são mais as questões da necessidade, as questões físicas. Os embates agora são exatamente os embates de natureza. E nós estamos deixando de confrontar a nossa natureza, ficando dispersos, preguiçosos, relapsos, deixando de mão certas coisas que o Espírito Santo de Deus tem há muito tempo dito: isso não quero, não faça tal coisa, não vá por esse caminho, não decida dessa forma. Precisamos começar por essa primeira experiência, saber que as nossas lutas estão na questão mental, moral, e não nas questões materiais, políticas. Não estamos lutando contra carne e sangue. O nosso verdadeiro inimigo, ele é oculto, invisível. E temos um outro inimigo agora, muito poderoso, capaz de deixar um planeta inteiro abalado. Mas nós estamos lutando com um inimigo que, embora já derrotado, esse inimigo já conheceu a lona, ele já caiu no combate, ele ainda faz estragos. E a fé, da qual aprenderemos segredos nessa noite, vai nos ajudar a neutralizar todas essas ações. Essa carta, ela está sendo escrita exatamente a cristãos, hebreus, que eles agora, pelo fato de ter vivido esse ranço da questão tão material,
tão esperançosa nas soluções humanas, eles estão perdendo o caminho da fé, que exatamente era necessário para o entendimento, o crescimento, a compreender aquilo que Deus queria para as suas vidas. Suas esperanças judaicas no reino messiânico, elas não foram exatamente por causa da aceitação de Jesus, mas foram transferidas para ele a capacidade dele vencer os seus inimigos. E às vezes estamos na mesma condição, vendo o Cristo como aquele que somente luta por nós, mas não sendo aquele Cristo que direciona, que cuida, que diz como devem ser as nossas vidas. O conceito materialista desses hebreus, amados, que o autor leva nesse capítulo 11 a citar vários heróis da fé. E aqui Moisés, sendo chamado para lembrar que a fé é exatamente a prioridade nessa noite, e segredos que vamos aprender aqui, para que a gente esteja bem suprido, entendendo o que a fé causa em nós. Essa compreensão mais abrangente não tinham alcançado esses cristãos. O Pentecoste não tinha chegado devidamente ao seu coração. Eles continuavam exatamente inconstantes. E Jesus não era mais aquele Cristo visível. E a promessa do seu retorno não era imediata. O tempo estava passando. E podemos trazer para nós aqui uma aplicação. Se aquilo que Deus prometeu a você, e você tem fé, é evidentemente que a esperança vai brotar. É que essa semente colocada da fé, ela vai brotar a esperança no seu coração, e ela vai brotar também a confiança de saber que as promessas de Deus não podem ser anuladas. Aquilo que Ele te prometeu, espere, Ele vai cumprir, certamente. Aquilo que Ele designou para a igreja, Ele mesmo afirmou que as portas do inferno não poderão fechar, anular, paralisar a igreja. Olhando para a história, todas as vezes que a igreja foi oprimida, foi exatamente os momentos em que ela mais cresceu. E aí há perguntas. Quando a gente tem a confiança em Deus que as coisas não acontecem, a gente espera. Mas como temos, às vezes, a confiança duvidosa em Deus, a gente fica em dúvidas. Então, amados, qual era a pergunta? De fato seria esperar, ou na verdade seria melhor andar por vista do que por fé? E essa é uma das coisas que acontece com a maioria dos crentes ainda não amadurecidos nessa questão da fé. Não seria melhor voltar exatamente a viver como vivia no tempo de Moisés e no seu templo? E seria melhor ter alguma coisa concreta, visível, para apegar-se obstinadamente, do que a uma fé que parecia uma coisa maravilhosa, mas de certezas e esperanças nebulosas. E aí, no meio dessas dores de parto, a família de Moisés estava em perigo de repetir o erro dos seus pais. Olhando para a lógica, era exatamente sacrificar o menino. E nessa falta de esperança, no meio entre essas dores e parto, há uma solução a ser apresentada. Então o escritor de Hebreus passa que a essas experiências do tempo do Êxodo, trazendo a figura de Moisés, um personagem que, respeitado pelo povo de Israel, um personagem supremo de sua história, um caudilho que tinha resgatado da escravidão, e aquele que tinha recebido a lei de Deus para as suas vidas. Para o autor de Hebreus, Moisés era a pessoa
mais proeminente, o maior representante, um homem de fé. E eu quero dizer para vocês que através disso, ele vai trazer impulsos de confiança diante de um cenário tão tremendo. Olhando para esse homem que nasceu com um decreto de morte, nascido para morrer, nascido e destinado à morte, Deus muda o quadro, mudou a sua história e através da fé, em todos os momentos do seu perigo de vida, ele pôde contemplar cuidados e livramentos de Deus. E na sua vida, nessa noite, essa palavra não é para você pensar diferente. Portanto, eu quero trazer um primeiro ponto olhando para o versículo 23. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. E é evidente que não é pela beleza aqui a questão. Mas qual pai que não vai olhar seu filho bonito? Não vai ter essa apreciação da beleza do presente de Deus? Mas, amados, foi exatamente a fé que capacitou Arão e Joquebede a esconder Moisés já nascido. 3 meses, porque viram que ele era um menino belo, mas exatamente eles estavam imbuídos de sentimento, mas a fé os capacitou a pensar além, porque a beleza não poderia reter o decreto do rei. Havia uma sentença de morte. Portanto, os pais de Moisés, eles não aceitaram a decretação da morte do filho. Eles não se intimidaram com as ameaças. Eles traçaram um plano para poupar a vida de Moisés. E esse foi o que Deus tinha levantado no coração do seu povo. Então, o primeiro ponto aqui, amados, é que a coragem que vem da fé, ela vence o medo. O primeiro ponto é que a coragem que vem da fé, ela vence o medo. Estou repetindo para você guardar, memorizar. Essa coragem, que ela vem da esperança daquilo que a gente não vê, mas está crendo, promessa de Deus. Ela dá um impulso para você vencer o medo. Quais são as limitações que estão fazendo você churumingar, reclamar, que você temer, que você ter um queixume além da coragem necessária para vencer os desafios? Arão e Joquebede, eles tiveram coragem, alicerçados por fé. Não sabemos o que vai acontecer, mas sabemos que Deus tem propósito. Não sabemos o que vai acontecer, mas sabemos que Deus tem propósito com a tua vida. Sabemos que aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então esse momento é um momento de fé, de coragem, para vencer os medos. O medo de viver, ou o medo de enfrentar o que está te atormentando. A coragem de vencer aquilo que é desconhecido, inesperado. Deus está na sua vida, meu irmão. Tenha coragem nessa noite, porque a fé te impulsiona você a ter coragem para vencer o medo. Olhando para o versículo 24, ele diz: pela fé Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E aí aqui uma questão, onde os segredos começam a se revelar. O primeiro deles é que nos dá coragem. E a segunda coisa é que a fé, ela nos direciona à tomada de decisões. A fé, ela escolhe o caminho para as decisões. Ela nos instrui a que decisão tomar. Se ela nos instrui, é porque de fato ela é exatamente uma luz, um resplandecer de Deus diante da sua perfeita, boa e agradável vontade.
A fé, amados, está tomando esse homem de direção. Está impulsionando ele, olhando para os seus primeiros anos. E não são exatamente anos mais proeminentes, importantes do que os anos em toda a sua vida. Porque felizmente a mãe de Moisés estava com ele nesse momento do seu crescimento. Ela o preparou para que ele compreendesse as decisões que estavam no futuro. Ele foi moldado pelo caráter de Deus. Ele foi educado no conhecimento da palavra, no único e verdadeiro Deus. Ele agora jovem, percebeu o poder de Deus, tomou para si, com cuidado, as responsabilidades e desejou viver de forma simples, mesmo morando em palácio, onde Deus estava instruindo a sua mãe, e todo o ensinamento resplandecia diante de uma corte corrupta. Então isso nos ensina, olhando para esse homem, que a fé escolhe o caminho para as decisões. Se você permite que o Senhor trabalhe em seu coração, ministre para a sua vida, toda a sua família, ela será alcançada pelo reflexo daquilo que Deus te moldou, te ensinou. Deus está falando conosco há muito tempo. Alguns crentes há décadas, as mesmas coisas sendo lembradas e as mesmas coisas sendo deixadas de lado, não tendo atenção, não está sendo percebido a importância do que Deus tem ensinado para nós. Essa mãe, cuidadosamente, ensinou ao seu filho como andar lado a lado com a vontade de Deus, como andar Deus à frente, tomando as decisões, como andar sendo guardado pelo Espírito Santo de Deus. Ele decide, como o texto diz, foi pela fé, criado em palácio, filho da filha de Faraó, príncipe. Ele não toma para si o arrogo de alguma autoridade, de alguém que vai se sobressair, que teria sucesso em sua vida. Era simplesmente continuar no caminho, nos trilhos da sua vivência. Mas ele, amado, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. É evidente que ele compreendeu que não era o filho dela. Com respeito, ele toma essa decisão, mas ele prefere não ser identificado como filho de Faraó. Ele percebe que o seu contexto não pode ser modificado. Suas raízes cristãs não podem ser arrancadas. A fé implantada em seu coração, aquilo que Cristo te falou lá no primeiro amor. De fato, a gente gosta de viver um momento, o contemporâneo, mas esquece das primeiras coisas das quais nós fomos tocados. Eu quero que você lembre nessa noite o seu primeiro encontro com Jesus. Traga à sua memória essa lembrança. Quando a gente olha para esse mesmo versículo, e olhando para o versículo 25, ele diz: preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios. Nós podemos observar 2 pontos aqui. O primeiro deles é que eles nos mostram as coisas de forma diferente. A fé tem a capacidade de abrir os seus olhos para que você observe a vida com uma perspectiva melhor. Você agora não tem mais olhos naturais, mas você tem olhos ampliados.
Deus te dá a capacidade de ver além dos montes, e é necessário estar com uma ótica de Deus, porque diante de tudo isso, esse homem prefere ser maltratado junto com o povo de Deus a usurpar de prazeres transitórios. Ele troca lentilhas desse tempo por uma glória. Ele troca miudezas desse tempo, coisas perecíveis, tesouros, prazeres transitórios, coisas transitórias, exatamente por um tempo de coisas futuras e melhores, porque o melhor de Deus vai vir ainda. Diante de tudo que estamos vivendo, acredite que o melhor de Deus vai nos ser dado diante de uma transição desta quarentena, da pandemia, de tudo que estamos vivendo, para um tempo onde Deus vai revelar muitas coisas a respeito do que estamos vivendo, e coisas boas, porque esses são os pensamentos que Ele tem de nós. Pela fé, amados, ela nos permite ver coisas de forma diferente. Há um terceiro segredo aqui. A fé vai te mostrar a ver outras coisas. Moisés, sendo já grande, um homem maduro, ele preferiu sofrer com o povo de Deus, abandonando o momento do Egito, a culturalização do Egito em sua vida, numa época em que não haveria nenhum futuro para ele viver fora desse cenário de riqueza e de proteção palaciana. E o outro aspecto ainda nesse contexto é que a fé, ela vence o pecado e nutre uma vida espiritual. Então ele rejeita os prazeres transitórios do pecado. Ele rejeita estar vivendo no palácio com os seus prazeres. Ele rejeita trocar bênçãos de Deus por coisas terrenas. Hoje eu estava vendo na televisão um homem dando uma entrevista a respeito de um cantor famoso que deixou a vida de palcos mundanos e passou 7 anos caminhando com o evangelho e voltou agora a viver o mundo de palco com as coisas mundanas novamente. E diante de tudo isso, como se conhece a Cristo e se abandona a Ele? Moisés viu, amados, que ao longo prazo, o futuro estava com o povo de Deus e o reino do Senhor. Ele viu que o futuro estava a caminhar do lado do Senhor, porque nós não estamos ainda no fim das coisas. Mas quando haverá, o melhor será nos entregado em nossas mãos. Será nos entregue em nossas mãos. Ele prefere ser maltratado. Ele prefere perder os seus atributos de poder. Mas ele buscou os seus objetivos antes espirituais. Estamos muito focados com as coisas que iremos fazer na terra. Estamos muito focados com as demandas desse tempo. E investimos mais na nossa vida para as coisas terrenas do que investimos na nossa vida para as coisas do alto. E aquela palavra que diz, buscai primeiro as coisas de Deus, ela está sendo colocada em segundo plano. Busca primeiro as coisas terrenas, porque as coisas de Deus vos serão acrescentadas. E de fato isso é uma verdade somente naqueles que não confiam em Deus. Isso é uma mentira. A palavra verdadeira, ela diz, Deus em primeira mão, suas coisas, amados, e aí depois as outras serão acrescentadas. Ainda que essa busca tenha resultado de escárnio, insulto e desgraça, ele busca o melhor de Deus. Portanto, o quarto ponto, o pecado é vencido pela fé e ele nutre a vida espiritual. Quando cremos, temos coragem. Podemos vencer o medo. Quando cremos, tomamos decisões. Quando cremos, pensamos de forma diferente. E quando temos fé, podemos vencer pecado e ter uma vida espiritual nutrida. Olhando para o versículo 26.
quando o texto diz, ele entendeu de que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava uma recompensa. Olhando para o versículo 26, Moisés foi capaz de perceber o que nós precisamos perceber, que os verdadeiros problemas da vida não deve tirar de nós o galardão de Deus. Nesse quinto ponto, a fé contempla o galardão de Deus. Ele está vendo além das circunstâncias. Ele está contemplando aquilo que vai ser vitorioso. Deus vai derramar a vitória sobre sua vida. E creia tão somente. Na superfície dos problemas, ele poderia olhar, perceber que estava se apequenando entre a dor, a humilhação, a falta do prazer. Mas na realidade era entre a piedade e o pecado. Ele toma uma escolha em viver uma vida piedosa ou viver uma vida de pecado. E vamos viver de que forma, amados? Vamos escolher viver uma vida piedosa ou uma vida de suprimento de nós mesmos, uma vida hedonista. Parecia ser uma escolha entre a mãe dele e a filha de Faraó. Mas na realidade era uma escolha entre ser de Cristo e ser do mundo. Parecia que ele estava, amados, escolhendo entre ser pobre ou ser rico no Egito. Mas, amados, na verdade era uma escolha entre terminar morando no céu ou viver com a esperança na terra. Parecia uma escolha entre o deserto, morar no deserto, ou sentar num trono. Mas na verdade, meu irmão, era entre a imortalidade e o esquecimento. Estamos falando dele hoje. É sobre o nosso testemunho deixado por Deus na terra, ou sobre a nossa vida esquecida. Porque a gente não foi o que deveria ser. A gente não fez o que deveria ser feito. Eu estou indo para os versículos finais. Versículo 27. Moisés abandonou o Egito e não teve medo com a ira do rei, permaneceu firme com quem vê aquele que é invisível. Quem é mais relevante? O Cristo, a fé em crer nele, ou o imediato problema que está nos afligindo agora? É o gigante ou o Senhor? Ele tinha, e o que ele tinha era a forte e suficiente entendimento da fé a respeito das coisas finais. Ele precisava do deserto, como muitas vezes precisamos. Precisava ter a experiência da sarça para suportar a prova do pânico, porque é uma realidade bem diferente quando ele percebe uma planta sendo revestida, envolta, tomada de fogo e não sendo consumida. Isso dá medo. Ao contrário, ele se aproxima dessa sarça para perceber que algo diferente tinha ali. Precisamos, às vezes, enfrentar o desconhecido, o inesperado, e consultar a Deus para como se apresentar lá, diante de tudo isso. Deus vai capacitar a sua vida. E eu não sei porque Ele está falando isso contigo hoje,
mas Ele vai te capacitar para fazer coisas novas, das quais você não imaginava fazer. Ele te chama nessa noite para sair exatamente do mesmismo, de fazer as mesmas coisas, porque você tem medo de ousar, tem medo do que está invisível, por causa da sua confiança no visível. O segredo é exatamente o equilíbrio, e foi exatamente o que o tornou firme, porque ele olha para o invisível de Deus. Ele suportou resolutamente todas as ameaças, e as ameaças de um faraó foi colocado contra a parede. A fé desse homem veio exatamente para vencer o inesperado. Por isso que o tema aqui é a fé que nos faz ver além. Ela mostra a nossa resistência, persistência e também nos dá direção. E não são assim na vida dos crentes. E não tem que ser assim exatamente na nossa vida. A neste ponto nos dizer que a fé nos faz ver mais além, que nos mostra a persistência de continuar sem desistir e na direção de Deus. Diga: eu quero persistir, eu quero ir na direção de Deus. Aí vem as primeiras pancadas, os primeiros desafios, e você quer parar de caminhar essa noite. Eu quero que você se renove de fé, para que você conte esperança para dizer: Jesus é o meu Senhor e eu não abro mão dele. O futuro é tão brilhante, amados, quanto as promessas de Deus. Henrique disse com razão que uma fé inabalável deve ser edificada sobre convicções inabaláveis. Olha que frase. Uma fé inabalável, ela deve ser firmada em convicções inabaláveis. Essas convicções só podem vir de Deus. O último ponto, o sétimo ponto, é o ponto que culmina essa história. Quando ele diz, ele celebrou a Páscoa, ele viu o derramamento do sangue nos umbrais, ele viu o exterminador não tocar nos primogênitos, ele viu pela fé esses homens e mulheres e crianças atravessarem o Mar Vermelho com a terra seca, não estava nem molhada, seca. E quando os egípcios tentaram fazer a mesma coisa, com a mesma estratégia, eles foram engolidos por esse mesmo mar. A fé, nesse último ponto, ela nos ensina um outro segredo. É que ela vence as dificuldades, mas ela também derruba as muralhas. Sua fé, ela está nutrida para derrubar as muralhas. Ele olha que não há salvação sem a aspersão do sangue. Jesus trouxe salvação à tua vida. Essa mesma realidade do sangue dos umbrais se aplica ao sangue do Cordeiro. E é por causa dessa fé que esses muros, os muros de Jericó caíram. É porque uma fé alcança seu objetivo indiretamente por intermédio de uma obediência humana. A fé, ela vem do poder de Deus. Quando ele diz que o mar se fechou, essa muralha que estava na frente deles, o mar, esse desafio. Qual é a muralha que está à sua frente hoje? A sua fé pode derrubar essas muralhas.
A fé, amados, ela não morre diante das dificuldades. Diga amém. Diga amém. Creia. Eu quero concluir citando 3 coisas. Os segredos da fé, nesses pontos do texto, nos mostraram que ela percebe a superioridade dos valores morais e espirituais sobre os prazeres temporais e carnais. A fé, ela muda a nossa mente para a santidade, onde valores inabaláveis espirituais de Deus podem vencer todos os prazeres temporais e carnais. Essa fé, ela está certa de que os valores duradouros do lado de Cristo e do seu povo serão uma resposta para um estilo de vida. E ela escolhe renunciar a uma vantagem passageira, a um ganho permanente, transitório, por um ganho permanente e futuro da glória de Deus. Diga amém.